Ao vivo. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Estou atrasado uns minutinhos. Estamos aí. Bom dia, Valderez. Tudo bem? Como estamos hoje? Tô atrasado um tiquinho aqui, né? Hoje eu vou contar um pouquinho da história do espaço, um pouquinho desse projeto novo. Bom dia, Geralda. Ai, que ótimo. Fico feliz. Bom dia, Damaris. Gente, eu e a Sanã, nós estamos ralando muito para abrir essa comunidade virtual, né? Esse espaço virtual para nossa comunidade. É muito trampo, assim, porque é a gente, né? Sem grana, sem técnicos para ajudar e tudo. A gente se vira com tudo. E a gente está num momento de muito trabalho, assim. Então ontem a gente ficou ralando o dia todo e eu não preparei um roteiro assim para conversar. Eu vou falar de coração mesmo, contar a história um pouco do espaço, mas de uma maneira bem espontânea mesmo. Não vai ser uma live muito produzida assim, nem nada demais, beleza? Será que já podemos começando? Acho que já, né? Oi, Ana. Animada e curiosa. Depois você me conta, Damaris. O que você achou? Mas, assim, não é nada demais, sabe? Minha história. A minha história, que é a história do espaço, né? Elas se confundem de alguma forma, assim. Eu sempre fui uma pessoa muito indignada, inconformada e implicada politicamente, com as desigualdades, com as violências, enfim, com todas essas estruturas opressivas, né, que a gente está inserido. De coração é muito melhor, né? Pois é, a gente está em casa aqui batendo esse papo. Inclusive, gente, se alguém quiser chamar aí para aparecer aqui e conversar comigo, fica à vontade, tá? A gente divide a tela aqui, pode ser só um pouquinho, não tem problema não. Eu sempre fui essa pessoa inconformada e sempre acreditei, isso é um senso comum, que faltava das pessoas quererem se importar politicamente e das pessoas quererem dialogar. Sempre achei que era assim, né? As pessoas não se implicam e não dialogam. Com o advento da internet e das redes sociais, eu vi ali uma grande oportunidade desse diálogo acontecer e dessa implicação também por parte das pessoas acontecer. Então, eu fiquei com muita expectativa, assim. E aí eu vi que cada vez mais pessoas estavam se envolvendo. Mas isso não estava nos trazendo nenhum tipo de mudança realmente estruturante, né? E aí, eu comecei a perceber que, na verdade, assim, em alguns pontos, a gente estava regredindo
porque as pessoas estavam se implicando e começou a se formar, principalmente a partir da internet, assim, né, dessa discussão, uma polarização muito grande, muito grande, muito forte, muita briga, pouco diálogo, as pessoas se estressando muito, né? E lá por 2014 a coisa se acirrou muito, né, nas eleições, e assim foi 2015. E nessa época, eu ainda inconformado, né, comecei a escrever muito textão no Facebook. E aí eu tentava assim, né, provocar no sentido das pessoas se escutarem mais, que era isso que eu via que faltava, assim. Então, começava a escrever esses textões no sentido de provocar as pessoas a darem um passo para trás e escutarem umas às outras, começarem a prestar atenção assim nessas coisas. Ainda esperançoso de que a internet era um lugar que a gente pudesse construir coisas novas. Então esse foi o embrião assim do espaço, né? Foi quando um amigo meu falou assim: velho, seus textos são muito legais, mas é ruim de ler no Facebook. Você tinha que ter um blog. E eu não sei até hoje se ele falou sério ou se ele falou brincando comigo, mas aí eu resolvi criar um blog que um tempo depois se transformou no espaço. Quando eu criei esse blog, e aí a gente vai estudando, né, as coisas como funcionam e tal, eu vi que era legal você ter uma lista de e-mails para as pessoas que leem seu blog, né, receberem as coisas novas. Então eu criei uma lista de e-mails e as pessoas se cadastravam nessa lista. Então isso tudo aí é a gestação do que hoje é o espaço. As pessoas se cadastravam e nesse momento já começou a surgir aí o sentido de comunidade que persiste até hoje. Inclusive tem pessoas que estão comigo desde essa época, da lista de e-mail e do blog. Nessa época, a gente já começava a fazer umas trocas muito interessantes. E aí, foi numa dessas que me mostraram a comunicação não violenta. Falaram assim: olha, esse livro aqui fala coisas muito próximas das coisas que você está tentando falar. E aí eu vi o livro e falei assim: tudo que esse cara está falando é o que eu estou tentando dizer e não estou conseguindo. Então foi super assim. Ó, parece que tem uma pergunta. Ah, não, foi só um erro de digitação aí da Valderez. Então eu fiquei encantado com o livro. E na mesma época, uma amiga minha, a Ingrid, também acompanhava lá o blog, gostava, né? Ela é psicóloga. E ela me mandou um texto do Carl Rogers, que chama Experiências em Comunicação. E esse texto me deixou muito emocionado. Eu falei com ela, eu fiquei muito emocionado. E ela falou assim: olha, quando eu li, eu também fiquei a primeira vez. Ela fazia estágio no André Luiz, que é um hospital aqui de Belo Horizonte, que tem essa vertente mais humanista. E lá ela mergulhou, né, nesses estudos. Assim. E aí ela me passou o livro Tornar-se Pessoa, do Rogers. E aí esse livro foi tudo para mim. Assim. Eu chorava mesmo, assim, de lágrimas quando eu lia ele, sabe? De tanto que fazia sentido. Era o que eu estava buscando, era aquele incômodo que sempre estava em mim, assim. E que eu começava a encontrar companhia nele. Então o sentido de comunidade já estava aí, sabe? Eu já recebia muitas coisas, trocava, conversava. E numa dessas eu conheci o Rogers e o Marshall. O Marshall eu achei muito interessante de primeira, só que veio o Rogers e me absorveu, assim, e eu fiquei muito envolvido. Nessa época eu estudava engenharia, sempre tudo sozinho, o Damaris. Desde de aprender a mexer com blog, de programar as coisas, de colocar assim, eu quero pôr uma caixinha de comentários debaixo do texto. Eu tinha que aprender, sabe? Eu não sabia programar,
Então eu ia nos sites assim das pessoas que programavam e elas entregavam os scripts prontos. Aí você colocava no blog e aparecia lá. E aí eu aprendi de programação a ajustar a cor, ajustar a fonte, essas coisas assim, para ficar dentro da identidade ali que eu estava tentando colocar no blog. Aí ficava sempre aqueles remendos assim, mas foi sempre eu que fiz tudo. E eu passava horas e horas e horas mexendo com isso, muitíssimo envolvido, e não era a minha profissão. Era alguma coisa, não vou dizer que era um hobby não, mas era um envolvimento que eu tinha ali em alguma coisa muito, sabe, muito intenso assim. E nessa época eu estava estudando engenharia, que era a profissão que eu pretendia seguir, né? Tava lá nos finalmente do curso e sempre foi essa ideia, né? Vou seguir engenharia e vou continuar fazendo outras coisas que eu gosto, assim. Trabalhar sozinho te desanima. Às vezes você sente falta de companhia nesse sentido, assim, ou falta de um apoio técnico. Qual que pega mais aí? Ou os dois. É muito desafiador mesmo. Fora que esse trabalho que a gente desenvolve não tem um roteiro para a gente seguir, né? Não tem muito um script. A gente que vai construindo esses passos, né? Então são desafios de todos os jeitos. Mas aí era essa a minha ideia, né? Trabalhar com engenharia e tudo. Quando você acredita que a inquietude surgiu, olha, eu sempre acreditei que foi no meu ensino médio, numas aulas de sociologia que eu tinha, assim, lá em 2009, que foram aulas muito importantes para mim, com o professor Braulio, no Cefet. Mas depois, conversando com minha tia, né, com minha família, elas foram me lembrando de histórias da minha infância mesmo, que eu fazia umas perguntas que eram de alguém conformado, assim. Então, de alguma forma, desde criança, eu questionava algumas coisas. Mas foi nessas aulas de sociologia que eu comecei a ficar presente mesmo para essa questão política de uma forma mais concreta. E depois, quando eu estudava engenharia, eu fui para o Ciências Sem Fronteiras, intercâmbio, né? E fui para a Hungria, na Europa. Lá eu tive um choque cultural tão forte, quando eu desembarquei, eu fiquei muito assustado com tudo, assim, com a cidade, o jeito que a cidade funcionava. E quando eu cheguei no hotel e fui abrir a mala, para desfazer a mala, eu comecei a chorar muito, assim. E era uma angústia, sabe? E eu comecei a ver essa angústia, assim, que era no sentido de que alguma coisa estava errada, sabe? Essa diferença que a gente tem daqui para lá, né? Tem que a gente tem essa história de colonização, de muita violência, e eu falava assim, isso está muito errado. Então, sofri muito com isso, assim. Foguinho quer participar ao vivo ou clicou sem querer? Falta apoio técnico e com quem trocar informações. Damaris, o que eu puder te ajudar, você conta comigo, viu? Nesses dois lados, assim, de informação e de apoio técnico, a gente faz uma troca de leigo para leigo, né? Que eu tenho só essa experiência pessoal. O Foguinho, vou colocar aqui, hein? Ah, sem querer. Quase que eu abro aqui pra você entrar. Aí, abriu. Oi, que saudade de você! Oi, pois Ai, meu Deus, eu tô sem fone aqui. Que saudade de você! foi sem querer. Tudo bem, é bom que a gente se vê aqui um pouquinho. Que vergonha.
Sabe que assim, eu vou entrar e aí, tipo, você sai clicando, tá? Sabe? E aí foi isso. Ai, E mas aí, como seja é que tá? bem-vinda. Tá tudo bem aí com você? Estamos indo, né? Você sabe. Sim, vivendo um dia de A cada Polly vez, tá né? aqui. A Polly tá aqui, nem? Quem é? Ela tá ali numa reunião e eu tô aqui ajeitando as coisas. É o Luquinhas, né? Eu entrei sem querer aqui na live dele. A TT tá rindo aí, ó. Ei, TT, nossa senhora, foi. Aí eu tá assim, então sai, né, Camila? Oi, nem meio. Tô aqui, oi, galera. Quer mandar um recado pra galera aí? Oi, eu entrei aqui assim, bem. Ei, galera. E aí, como é que a gente tá falando? Nem sei. Entrei aqui, tô te ouvindo aqui, nem. Então, eu O tô que que eu, contando o a que que eu posso história do agregar? espaço. Tô contando desde lá do início, quando tinha um blog, tinha No, uma lista de e-mail, aquela. participei bem raso disso, né, Luquinhas? Muito raso, assim, era bem louco. Você tava lá, a Poli acompanhava muito os e-mails também, eu lembro. Acho que foi bem na nossa transição, assim, na nossa loucura de. Acho que foi bem na época, né? Que nós duas resolver ser quem realmente somos. Então, acho que a gente nem conseguimos, acho que a gente nem conseguiu aprofundar muito nesse projeto, assim, que a gente estava no nosso projeto muito paralelo, assim. Muito Quem envolvido, conhece, né? quem está aqui, sabe da nossa trajetória aí. E você, mais do que nunca, né? Nosso padrinho aí. Uma honra de inesquecível isso. Pra quem não sabe, né, gente? Eu e Polly somos casadas e o Lucas é o nosso padrinho. Que momento, da bolha de amor foi esse casamento. Da nossa bolha de amor, exatamente. E aí, exatamente. Foi tudo tão natural mesmo aí, quem colocou aí, ó. E aí foi isso. Aí nesse projeto aí foi, acho que foi bem no nosso início e o espaço nasceu muito nessa nossa época. E Uhum. a gente é amigo já há bastante tempo, assim, eu, Luquinhas, de um projeto muito antigo. Então aí a gente já vinha, né? Aí a gente entrou nesse projeto, mas a gente não conseguiu caminhar muito junto, É. porque a gente precisou dedicar muito ao nosso projeto pessoal. Mas aí estamos juntos. Tamo junto, E aí hoje vovozinho. o, e aí hoje o Luquinhas é um apoio gigante para mim. Somos apoio um pro outro, né? Por mais que a gente esteja caminhando em direções diferentes, né? Com projetos diferentes, a gente se apoia e se cuida muito, né? Muito. Eu tô morrendo de saudade de você, viu, Fofo? Oh, tem que acabar isso, né? É. Segue aí nessa live aí. Tá, me liga depois pra gente bater um papo. Demorou. Ó, Demorou? Jussara aqui. Ah, é porque as pessoas veem que você tá online, né? Seu Insta. Ah, Jussara é minha líder lá no serviço. Ah, e aí, Jussara, seja bem-vinda aí. Aí ela sempre fazendo chorar, sabe, de manhã. Oh, meu Deus. De repente, né? Você tava aí de boa. Não, quando eu penso assim, um dia eu não vou chorar, isso Oh, meu Deus, nossa. O coração ficou pequenininho agora. tá foda.
Fofuzinho. Você sabe o que eu tô passando, né? Não é fácil não, né? Me liga pra gente conversar, por favor. Tranquilo. Pode ser? Segue aí, no nosso espaço aí. Isso aí. Foi um prazer, viu? Te amo demais. Te amo muito, muito, muito. Manda um Você beijo pra sabe que é mãe. muito recíproco. Pode deixar. Com Deus. Com Deus, beijo. Olha aí o pessoal mandando um abraço pra você, Fofo. Ai, que momento. Gente, a Foguinho é uma amiga tão especial e ela tá passando por um momento muito difícil, assim. E, enfim, de toda forma, eu tô muito agradecido de ter visto ela aqui hoje, mesmo sem querer, né, Fofo? E quero que a gente converse mais um pouco. Bom, vou tentar dar sequência aqui. Vou tentar ser mais breve, tá? Que essa é a história real do espaço. É isso, né? É isso mesmo. Obrigado, Valderizo. Espaço é encontro, né? E aí a gente tava nessas trocas, assim, né? Que eu conheci o Marshall e o Rogers. Eu estudava engenharia e nesse momento eu fiquei tão envolvido nessas coisas que eu estava fazendo e nessas histórias que a gente vai escutando e vai conversando e vai trocando, né? E vai e vai se envolvendo mesmo, né? E a vida vai ganhando mais cor, né? A vida vai ficando mais significativa, né? Quando a gente tem encontros significativos, como foi esse agora, assim. Que eu não conseguia mais estudar engenharia. E o lugar que eu tava cada vez mais um lugar cinza, assim, sem vida, desagradável de estar. E comecei a ficar doente. E não conseguia manter a minha atenção no, nas coisas que eu tinha para fazer da engenharia, assim. E eu ficava dentro da sala de aula, e o professor dando matéria e eu escrevendo texto para o espaço, ou lendo livro, ou fazendo coisas. Até que no último período eu já tinha feito um projeto de conclusão de curso, né? Faltavam matérias que ficaram atrasadas do intercâmbio. Eu desisti, não terminei, larguei para me dedicar integralmente ao espaço, assim. Que na época já chamava o espaço, já tinha uma página no Facebook, já tinha um, um grupo, acho que não tinha um Instagram ainda, mas já estava ali. E era isso, assim, pessoas próximas, amigos, família, e eu envolvidíssimo. Então, eu comecei a me dedicar muito, as pessoas me questionaram muito, e aí, Lucas, que você largou o seu curso, o que você vai fazer da vida agora e tal? Criei um grupo no Facebook e esse foi um momento muito frutífero do espaço, do grupo. Foi um momento que a comunidade mais se manifestou assim, que era um momento de trocas.
Aí eu tinha a lista de e-mail, que era a segundinha, não sei se tem gente aí dessa época. E ali no grupo todo mundo postava, todo mundo comentava, todo mundo trazia coisas, dúvidas. E aí eu comecei a gravar vídeos para postar no grupo, para conversar com o grupo. E os primeiros vídeos eu falava de maneira muito direta para eles. E aí, galera e tal. E aí a gente tinha aquele cantinho ali que era muito maravilhoso, muito frutífero, muito rico. E lá que eu comecei a gravar as resenhas de comunicação não violenta. Era só para aquelas pessoas. Comecei a fazer resumos do livro e a gente trocava. O grupo existe até hoje. Tem lá, né, o histórico de tudo que já foi feito nele. Era muito bom mesmo, assim. A gente tinha uma campanha no Apoia-se também, para as pessoas apoiarem e eu seguir fazendo aquilo. E aí começou as pessoas a pedirem para compartilhar o vídeo, porque o grupo era fechado para a gente ficar à vontade, para se vulnerabilizar, para trocar, para falar da gente mesmo e tal. Então, não tinha como compartilhar os vídeos. Então, eu comecei a colocá-los no YouTube para poder a pessoa ter um link de compartilhar para mandar para alguém que ela gosta e tal. E se a pessoa gostasse, ela entrava no grupo e seguia com a gente lá. Então o grupo estava crescendo muito e por um tempo o foco foi todo nesse grupo, assim, até mais que o blog, até mais que as outras coisas. E de repente eu estava colocando vídeos no YouTube, a gente foi virando um canal no YouTube também. Nessa época do grupo, eu comecei a postar as resenhas de comunicação não violenta a partir de um estudo que eu estava fazendo com a Ana, que foi uma das grandes apoiadoras do espaço, dessa construção na época. Ela é psicóloga também, era minha namorada na época. A gente estava estudando junto o livro do Marshall e com a Mari Macedo, que também estava estudando com a gente. E aí, esse estudo que a gente estava fazendo, a gente se encontrava todo dia para trocar, ler os capítulos, todo dia não, uma vez por semana. E quando a gente lia determinado capítulo da semana, eu ia lá e postava uma resenha no Facebook. E foi isso, assim. E aí a gente estava cada vez mais envolvido. Até que quando a gente acabou, a comunicação não violenta, ela desperta na gente esse desejo de querer compartilhá-la, né? É quase uma seita, assim. A seita da girafa. Porque a gente vê e a gente quer convidar as pessoas para conhecer algo que faz tanta diferença na nossa vida e que é tão significativo, né? Então, eu, a Mari e a Ana decidimos convidar amigos próximos para fazer um novo grupo de estudos com a gente. E aí a gente procurou livros de práticas, de exercício. E esse foi o primeiro grupo de estudos de comunicação não violenta que o espaço teve, que foi com a Ana, comigo e com Mari Mediano, para amigos. E desde então, essa experiência em comunidade virou uma experiência presencial também. Eu nunca mais parei de fazer grupos. A Mari mudou para o interior, para Uberlândia, e a Ana, depois de um tempo, seguiu seus projetos no consultório de psicologia. E eu continuei, nunca mais parei com os grupos de estudo. E por um momento, assim, esse presencial começou a ser minha profissão mesmo. Nessa época eu já tinha entrado na graduação de psicologia também, porque fazia sentido para mim essa caminhada que eu estava fazendo na comunicação não violenta. E aí, esse presencial virou o que me sustentava, assim, né? E virou acabando o sentido maior de comunidade, esse encontro presencial e o virtual como um apoio, assim. O grupo do Facebook foi perdendo força, porque o Facebook foi perdendo força também, né? As pessoas diminuíram bastante o uso lá na plataforma. Aí, eu comecei
também, né, a me especializar muito em tudo que tinha de comunicação não violenta aqui na cidade. Então, toda vez que vinha alguém, o Dominique, a Carol Nalon, o Sérgio veio com a Colibri, eu fui em tudo, com o Grok e tal, para me especializar, enfim, né, para me aprender coisas novas e compartilhar. E nessas andanças, a gente vai vendo outro sentido de comunidade, que é a comunidade local. E aí, se você aí na sua cidade, né, vai nos eventos de CNV, você deve ter percebido esse fenômeno, assim, que a gente vai vendo as mesmas carinhas que estão ali, né, e a gente vai criando um vínculo com elas. Então, quando tem alguma coisa de CNV em Belo Horizonte, eu já sei quem que eu vou encontrar lá, né, assim. Livro de prática e exercício, a gente usa muito, desde essa época, e até hoje eu uso muito, o livro da Lucileu. É um livro muito legal. Ele era todo em inglês, né? Agora eu acho que já tem uma tradução dele. E aí a gente ficava traduzindo no Google e tentando ajustar lá para a gente fazer com o pessoal, né? Então eu tenho uma tradução bem zoada aqui de tudo, mas eu acho que agora já tem uma tradução bem feita dele. Depois eu posso te passar. Me manda um inbox aqui, né? Um direct, que aí eu te passo. Aí, onde eu estava, era sobre... Ah, tá. A comunidade que a gente vai fazendo na cidade, assim. E nessas andanças, né? A primeira andança minha, assim, o primeiro evento que eu fui foi um evento da Escola de Empatia que estava começando também. Então, a Escola de Empatia e o Espaço, eles caminham juntos desde o início. Foi o primeiro escutatório da Escola de Empatia. Depois eu fui convidado de novo, 2 anos depois, a participar do 10º. Então, 2 edições marcantes, assim, o 10º foi maravilhoso, foi uma experiência imersiva muito maravilhosa. Então a gente foi construindo esses parceiros presenciais também. A escola de empatia e vários outros que fazem parte dessa comunidade. Pessoas que a gente encontra ali que está só participando e que depois começa a compartilhar a CNV e procura a gente também. Então isso tudo é muito maravilhoso. E nesses caminhos, né, nesses encontros e desencontros, eu conheci a Yassanã e a Alice. Elas, a gente super se deu bem, assim, né? Foi por esse interesse na comunicação não violenta. A Yassanã seguia, começou a me seguir no espaço. Ela fez, as duas fizeram, né? A Liz eu conheci, inclusive, foi num grupo de estudos de CNV, que era desse formato que eu fiz a primeira vez e continuei fazendo por anos depois, né? E aí já passaram mais de 150 pessoas nos grupos, assim, que começou nessa coisa com amigos. Começou num estudo, na verdade, né? Com 2 amigas, depois mais amigos e foi. Elas fizeram esses grupos e viraram amigas, companheiras, redes de apoio, que é isso que acontece nesse sentido de comunidade. Então, desde sempre eu fui vendo que esse rolê da comunicação não violenta, esse rolê do encontro, é uma coisa assim, que não é, sabe, você vai lá e vai falar para alguém de um assunto e vai embora e acabou. Não, sabe, é uma relação construída. E foi nessa relação construída. Depois a gente criou um grupo no WhatsApp e as duas estavam lá. Eu vi a Yassanã criando o que viria a ser o Missão Girafa, que era um blog pessoal dela e que foi crescendo também, maravilhoso. E eu adorava lê-lo. Conversava muito sobre a Liz, que está desenvolvendo um trabalho acadêmico mesmo sobre comunicação não violenta. E eu fiquei com muita vontade de chamar elas para fazer parte dessa ideia, desse espaço. E aí, desde então, né, o espaço ele deixou de ser uma caminhada do Lucas, que ia crescendo e se desenvolvendo conforme
o Lucas ia crescendo, desenvolvendo. Agora ele é uma coisa assim, muito maior, e sempre essa sempre foi minha ideia, assim, né? Que ele transcendesse a minha pessoa. Isso envolve eu abrir mão de controle de muitas coisas, de querer tudo do meu jeito, e como recompensa é um presente, assim, ter a contribuição mais ativa delas, ter a diversidade que elas trazem, diversidade até de opinião muitas vezes, é incrível, assim. Então é um sonho mesmo sendo realizado. E a Lisa agora, né, ela precisou focar mais no projeto dela, no artigo dela que ela está fazendo, que tem a ver com comunicação não violenta, que eu não posso dar spoiler ainda, mas que vai ser uma coisa maravilhosa, que eu acho que vai, assim, vai transformar a nossa comunidade brasileira de CNV, assim, com tanta riqueza que ela vai trazer. E aí ela está precisando desse foco agora. Ficamos eu e a Sanam. Veio a pandemia, a gente começou a voltar mais para o virtual de novo, né? E aí a gente começou a bolar umas ideias, assim, com muitas coisas que estavam vivas na gente. Primeiro que eu sempre senti falta daquele momento que a gente tinha no Facebook, que foi a parte que a comunidade pareceu mais viva para mim. O incômodo que a gente tem de às vezes não conseguir estar presente com todo mundo, para todo mundo, da forma que a gente gostaria, pela limitação de tempo, pela limitação da própria dinâmica, estrutura das redes sociais, que às vezes é muito distante. E sempre essa vontade de fazer um algo a mais para quem passou pelos grupos de estudo. Porque estudou CNV e sempre fica com aquela vontade assim, poxa, mas e agora? Sabe, como que eu continuo praticando? Como que eu continuo me envolvendo? Muitas vezes acontece assim, das pessoas pedirem mais apoio nesse sentido pós-grupo, de continuar, de manter essa caminhada. E aí a gente sempre tenta dar dica, falar de estratégias, falar do parempático, assim. Mas falta, sabe? E aí a gente queria fazer uma prática mensal. A gente fazia uma prática mensal, de vez em quando, né? Não conseguia manter todo mês. Mas quando a gente fazia, as pessoas falavam, nossa, é isso, sabe? A gente tem que ter isso sempre, porque isso nutre, porque isso faz bem, isso ajuda. Então a gente sempre ficou assim, né? Fazer a prática mensal é um desafio, porque em cada uma você tem que preparar, criar um evento no Simpla, divulgar, ver se vai dar gente. Aquilo é um desgaste muito, muito grande, assim. Aí a gente tentava, nem sempre conseguia. E aí a gente teve essa ideia de juntar isso tudo e de celebrar essa comunidade que a gente construiu, né, e que a gente quer estar mais próximo. Então, a gente começou a desenvolver isso que hoje se transforma na comunidade ou espaço, que é esse passo novo que a gente está dando. Que é criar um ambiente em que as pessoas possam estar, em que todos possam estar mais próximos uns dos outros, como era na época do grupo do Facebook, sem a distração do Facebook e das outras coisas, né? Então a gente não precisa não vai precisar estar online numa rede social que muitas vezes nos desgasta para estar presente ali naquele nessa plataforma que a gente está construindo. E dentro dela a gente pode se comprometer a fazer encontros presenciais, não, ao vivo, né? Com consistência, com constância, em intervalos, no mínimo mensais, muitas vezes quinzenais, né? E a gente cuidar disso tudo. Então a gente está com muita, muita expectativa
para falar mais disso. A gente vai dar detalhes de tudo. Eu não quis dar muitos detalhes hoje, mas eu quis falar dessa ideia. Por quê? Porque eu quero dar esses detalhes junto com a Yassanã, que está construindo isso, que está sonhando isso junto comigo. Então, resumidamente, lá a gente vai ter um espaço para interagir, para construir conteúdos colaborativos, para pedir apoio, para pedir escuta, para trocar materiais, tudo isso relacionado à comunicação não violenta. Seja você que está estudando só para você, seja você que quer apoiar a sua profissão com uma prática de não violência, né? Seja uma profissão de cuidado, de ensino, não importa, de liderança, seja para você que também compartilha a comunicação não violenta. A gente quer ser apoio para você também. Então a gente quer cuidar nesse sentido de ter essa comunidade, de ter essa proximidade, e a gente está se comprometendo a falar de comunicação não violenta com consistência, trazendo vídeos gravados, encontros ao vivo, propostas práticas, uma biblioteca de arquivo de conteúdo, entrevistas, inclusive no primeiro mês tem uma entrevista muito especial já marcada. E nesse mês de maio agora ela vai ser lançada dia 3, né? Eu não falei isso. Tem uma entrevista muito especial já marcada que a gente vai falar mais pra frente quem que é. E essas entrevistas interativas, ou seja, com as pessoas que estão lá dentro da comunidade com a gente, poderem fazer perguntas, poderem interagir também com a pessoa convidada. Nós vamos jogar Grok. Assim, a gente está muito ansioso, com muita expectativa de quê? De conseguir estar pertinho de verdade, sabe? E aí, olha, essas perguntas que vocês me fazem aqui, são perguntas que vocês podiam me fazer falando mesmo, trocando comigo mesmo, de verdade. Porque aí a gente não teria mais essa limitação de vocês só digitarem, só eu falar. Percebe? Então, assim, é, é esse o nosso sonho. Assim. A gente vai trazer as pessoas para conversarem, não só pessoas que são famosas, são referências, mas uma pessoa que tem uma história para contar para a gente e que vai nos trazer riqueza, diversidade, vai alongar o nosso pescoço. A gente vai trazer também. A gente vai fazer encontros não diretivos, encontros em que eu e a Sanam não vamos mediar, não vamos. A gente vai estar ali mediando, mas nós não vamos conduzir, nós vamos trazer encontros que vão ser autoconduzidos, né? Então a gente está assim, com muitas ideias, com um planejamento muito grande e com muita expectativa, principalmente de aprofundar as relações que a gente tem. Então, a gente quer alcançar novas pessoas, muito, através da nossa ideia, mas a gente quer, antes de tudo, aprofundar com as pessoas que já estão aqui com a gente, sabe? Que é isso que torna a nossa experiência significativa, que torna a nossa experiência rica. Damaris perguntou, sempre chamou o espaço? Parece óbvio, mas por que esse nome? Damaris, quer entrar ou foi um clique sem querer também? Vou perguntar, né? Se você quiser entrar, vai ser um prazer, minha querida. Ah, então vem. Manda de novo, parece que sumiu o convite. Ah, não, não sumiu não, não sumiu não.
Valderez, estou muito tocada com sua fala, que ideia maravilhosa. Ai, que bom que fez sentido, Valderez. Eu quero muito te ver lá também. Tomara que você goste, tomara que seja legal. É, uai, entrou e caiu. É, a gente pensa muito em vocês, assim. Uai, Damaris, quando eu clico, cai. É, quando você entra e sai, assim, tá caindo, né? Tentar de novo. Inclusive, Valderez, eu pensei em você várias vezes que a gente vai construindo, né? Uma coisinha aqui, outra coisinha ali. E você tá sempre aqui, né? Nas nossas lives, nas nossas coisas. E a gente fica pensando nas carinhas das pessoas mesmo. Ah, será que fulano vai gostar disso aqui que a gente está montando, disso aqui? Roberta está entusiasmada. Roberta também, estou sempre lembrando. Inclusive, Roberta é uma das testadoras, então ela já está vendo lá como é que é. É, aproveitar para fazer esse agradecimento por dar esse apoio para a gente aí na comunidade. Ah, que pena, Damaris. Eu queria muito que desse certo. Te mandei o convite aqui, mas não tá dando mesmo, né? E aí, gente, é isso. Assim, eu não vou entrar mais em detalhes porque eu vou esperar a Sanam estar comigo. Mas se vocês quiserem trazer perguntas sobre o que é isso que vai acontecer, podem trazer perguntas que eu respondo. Ó, agora eu acho que vai dar, hein? Ó, ó, não deu. Aparece para vocês também ela entrando e saindo, e que divide a tela e ela sai. Então, é isso, esse espaço que a gente quer. Então a gente está falando o seguinte: a gente não está criando uma comunidade, a gente está abrindo um lugar virtual para a nossa comunidade poder frequentar. A comunidade não é esse ambiente virtual. A comunidade somos nós, ela já existe. Ela é muito concreta para mim, assim. Mas a gente está criando um lugar que faça sentido, sabe? E que a gente possa estar ali mais presente. Né? Tem que ser no susto, tá, Fofô? Dá a dica para ela aí, Fofô. Essa é a ideia, assim, sabe? A questão financeira é uma questão que sempre mexeu muito com a gente. Uma questão que sempre mexeu muito com a gente. Por quê? Porque a gente sempre fez questão de se manter acessível. Acessível, porque a gente acha que isso é coerente com uma proposta de comunicação não violenta, né? Que se posiciona inclusive com a violência estrutural, que é uma violência de condições materiais também, né? É uma violência de classe também e não faz sentido a gente cobrar um salário mínimo num treinamento, coisa do tipo. Só que, por outro lado, a gente sempre está lutando para ser sustentável para a gente mesmo. E essa é uma balança desafiadora. Você ser acessível e você ser sustentável. Então a gente está sempre pensando em soluções, né? Contribuição consciente, coisas do tipo. E aí, essa plataforma, a gente vai colocar um valor para quem está lá, um valor mensal, semestral,
um mais barato, né, semestral, para a gente prestigiar também quem está dando essa força, né, de ficar lá 6 meses. E esse é um valor que a gente faz questão que seja acessível, porque a gente quer se manter, né, com essa orientação, e ele vai ser o valor equivalente a uma prática mensal. Você lembra que eu falei no início, né, que a gente está tentando fazer uma vivência mensal de comunicação não violenta? Vai ser o valor que a gente colocava para uma vivência mensal, que é um valor baixo. Essa vivência mensal vai acontecer e junto com ela a gente vai produzir conteúdo e a gente vai ter esse ambiente de interação, de troca. Então, a gente acha que está um valor muito bacana, muito acessível, e a gente está nessa expectativa de ser sustentável para a gente também. Por quê? Porque a gente não vai precisar ficar criando evento no Simpla, a gente não vai precisar ficar se desgastando nessa coisa de tem que divulgar. Não. As pessoas já vão estar lá, vai ser como um Netflix, assim, não quero mais, eu saio, tiro a assinatura e depois eu volto enfim, fizer sentido para mim de novo voltar, eu volto. E aí isso vai tirar um peso muito grande das nossas costas, esse sentido de divulgar, de inscrever, nananã, aquele tanto de coisa. Como eu falei, né? A gente é só a gente não tem uma equipe de marketing, a gente não tem uma equipe de vendas, a gente tem uma equipe financeira, a gente faz tudo, a gente cuida de senha de banco, de tudo. Então, a gente espera que isso facilite esse movimento e essa facilitação permita que mais pessoas estejam lá. E tendo lá muitas pessoas, a gente pode manter o valor acessível, que isso vai ser sustentável para a gente. E o sentido de comunidade se aprofunda mais, né? Quando a gente tem riqueza, quando a gente tem diversidade lá. Então, é esse o rolê, mais ou menos assim, que a gente está propondo. Claro, a gente pretende deixar isso o máximo automático possível, mas sem se distanciar e se mantendo aberto, caso alguém assim, olha, eu fiquei aqui 2 meses, mas esse mês está difícil para mim e eu não quero abandonar a comunidade. A gente vai estar aberto para receber, para conversar, para escutar, porque a gente não quer perder a acessibilidade nunca. E às vezes o processo automatizado dá essa sensação, né? Então a gente vai estar aberto para essa troca também. Para quem quiser, olha, eu quero ficar aqui com você, mas eu não estou tendo condições, eu quero apoiar de outra forma, como eu posso apoiar, como eu posso construir. E a gente vai. É isso, assim. Ai, obrigado, gente. TT tá emocionado com a ideia dessa comunidade. A gente também tá com muita expectativa. Às vezes a gente acorda assim, eu acordo, né, com medo. Será que a gente será que as pessoas vão gostar e tal? Mas no geral a gente está com expectativa muito boa. Juliana adorou a ideia. Criar um clube de associados. É mais ou menos essa ideia, assim. Da coisa da Netflix, né? Vai ser uma Netflix de girafa, assim. Então, nós vamos produzir um conteúdo semanal, sendo que 2 deles vão ser ao vivo e 2 vão ser gravados, a princípio. Depois a ideia é a gente expandir isso. Mas por enquanto estamos todos numa adaptação, né? Então toda semana vai ter uma coisa nova, ou gravada ou ao vivo. E aí nesses conteúdos a gente vai fazer muitas coisas que aí eu vou deixar os detalhes, assim. Mas como eu falei algumas já, entrevista, jogos, práticas, enfim. Mas aí a gente vai conversando ao longo do rolê. Giraflix, essa é a ideia mesmo.
A TT também é uma das testadoras, Damaris também, né, gente? Eu não falei. Muito obrigado a vocês que estão nos dando esse apoio, viu? De ir lá e de ver como é que tá e de nos dar o feedback. Essa parte mais técnica e estruturante, assim, que é a partir do retorno de vocês que a gente vai construir isso para todo mundo. E é isso, assim, o lançamento vai ser dia 3 de maio. Nós vamos fazer um encontro ao vivo, possivelmente pelo Zoom, e aí nós vamos inscrever. Vai ser um encontro de inauguração. E nesse encontro, nós vamos já colocar brinde para quem entrar, cupom, essas coisas, para ficar mais acessível ainda, para a gente já começar com tudo, sabe? Eu acho que é isso, assim, eu não vou dar mais tantos spoilers não, mas se vocês tiverem perguntas, podem mandar que eu respondo. Eu estou muito emocionado também de já estar podendo falar disso, porque a gente está há meses trabalhando nisso, né? Desde o iniciozinho do ano, finalzinho do ano passado que a gente está construindo isso. E sem falar, né? E aí agora, assim, primeira vez que eu tô colocando para fora mesmo, assim, de uma maneira mais ampla. Então, é uma emoção muito grande. Eu acho que é isso, né, gente? A gente tem que escutar a Yassanã também falando sobre. Certeza que vocês vão amar. Obrigado, Damaris. Obrigado, Ju. Obrigado pelas energias. Mandem energias mesmo que a gente recebe aqui. Muito bem. Obrigado, gente. Eu acho que é isso. São 11 horas. Podemos nos despedir. Ficou alguma coisa? Ah, vamos ser companheiros de insônia, Valderez. Qualquer coisa, me manda uma mensagem que a gente troca ideia aí nas madrugadas. Obrigado pelo apoio, viu? Obrigado, gente. Nossa, agora dá vontade até de adiantar esse lançamento aí. Ai. Valeu demais, viu? Muito obrigado. Me despeço de vocês agora. Estou ansioso para ouvir aí essa não, externar isso a primeira vez também. E a gente vai, ao longo dessas semanas aí, tá quase chegando, né? Falta aí 2 semanas. E ao longo dessas 2 semanas a gente vai trazendo mais detalhes sobre a plataforma. Imagens também, coisas, enfim. A gente se vê. Beleza? Um beijo para vocês. Obrigado, gratidão. E a gente se encontra, espero que cada vez mais. Esse é o meu desejo. Tchau, tchau, gente. Valeu mesmo.